dia 4 de agosto de 2021. Então, vamos começar aqui com a nossa segunda aula, né? Na verdade, nós já estamos aqui com, se eu não me engano, no sexto vídeo do estudo deste livro, A Realização da Unidade, de Joel Solomon Goldsmith. Então, nós estamos aqui na página 28 do PDF, cujo capítulo é Retira-te daqui, Satanás. Vamos lá então para o nosso estudo. Foi necessário um grande místico para descobrir o segredo do mal impessoal e inventar o nome Diabo ou Satanás para ele. Este diabo ou Satanás, como foi concebido, inicialmente não significava um adversário de Deus. Não tinha tal significado em absoluto. Ao contrário, significava algo na natureza de um tentador. Não um poder ou uma pessoa, mas um tentador oferecendo tentação. O mal nunca está em nós. É o tentador que nos tenta em pecado, doença, morte, falta, limitação, e este tentador deve ser reconhecido em todo o momento como a fonte impessoal do mal. Então, como vocês a gente já vem falando, né, desde o início desses estudos, gente, que o mal ele é impessoal. Ele não é de forma alguma, tá? Esse mal ele não é de forma alguma individual. Ele é impessoal. Ele é do coletivo. Ele é do histórico, tá? Do histórico do planeta Terra, planeta em desenvolvimento. Quando um planeta é constituído, isso em termos metafísicos, quando ele é formado para evolução, o que acaba acontecendo? É escolhido, tá, um comando para este planeta e colocado ali pessoas, né, que vão estar fazendo parte da evolução do planeta. Sendo que só existe um chefe, só existe um criador. Então, quando esse planeta ele é criado, haverão pessoas ali que farão parte nesse estado de evolução do planeta. Então, tudo vai ficar debaixo da crença deste comando, ou seja, né, posto ego ali no planeta, então tudo vai ficar abaixo deste comando. Por isso que foi nomeado um ego para cobrir a centelha, para essa centelha voltar a si, um esquecimento dela mesma, esquecimento da sua origem. Então, para ela voltar a si, é preciso passar por esse estado de evolução. E assim como existe este lado, tá? Este plano, existe outro plano também, onde, por exemplo, a energia, ela só se transforma, ela não acaba. Então, estamos aqui materializados, matéria, e depois nós passamos para outra frequência com a mesma consciência, e assim por diante. Tá? Então o mal, que nem falam aqui, né? O mal e o bem e o mal, que estão abaixo do vácuo quântico, abaixo do Criador, isto é imposto para quê? Para que se haja uma evolução de pensamento e de consciência. Então, na verdade, em tudo não há mal algum. Tá? Só há percepção desses duas forças, ou dois poderes, duas polaridades, e assim por diante. A dualidade, né? Então a dualidade simplesmente é a faculdade para forçar a consciência a expandir, a consciência em estado de evolução. Então vocês vejam que tudo que acontece no planeta Terra justamente é para forçar o ser humano a compreender a realidade e dar um salto de consciência, ou seja, seguir o fluxo divino de evolução. Seguindo aqui. Quando o diabo se apresentou diante de Jesus no deserto, tentando transformar as pedras em pão, Jesus respondeu: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, este vídeo está indo ao ar às 7 horas da manhã.
justamente eu pensei em falar este versículo aqui, tá? Este versículo justamente eu pensei em falar. Então, na verdade, esse versículo é o versículo de terça-feira, tá? E hoje é quarta-feira, mas esse versículo é o versículo de terça-feira. Por isso que devemos sempre trabalhar os versículos em nossas meditações e observações, contemplações. Tá ok, gente? Por quê? Por causa que os versículos, quando a gente começa a contemplar a verdade, essa verdade começa a permear em nossa consciência. Existe uma cena no Matrix que o Morpheus fala o seguinte: ele está acreditando quando da primeira vez o Neo vai salvar Morpheus do aprisionamento dos agentes, que isso está no primeiro filme, né? É uma parte do primeiro filme. E Neo totalmente se envolve naquela batalha e ele acredita que ele pode fazer mais. E é isso. Ele recebeu treinamento, recebeu informação e ele acreditou naquilo que ele estava recebendo. E aí ele começou a manifestar. Novamente, Satanás tentou o mestre a se lançar do pináculo do templo. E a resposta de Jesus foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Satanás lhe ofereceu tentação na forma de glória mundana. E isto Jesus respondeu: retira-te daqui, Satanás. Com este conhecimento do diabo, como fonte impessoal do mal, Satanás o deixou. Mateus 4, versículo 4, Mateus 4, versículo 7 e Mateus 4, versículo 10. A partir de então, o que vimos sobre Satanás no que diz respeito ao mestre? É uma pergunta. Ele não aparece mais. Ele parece ter desaparecido ali mesmo. Com esse, retira-te daqui, Satanás. Já não há mais Satanás. O mestre está sozinho com Deus, conscientemente, um com Deus, o vitorioso com o domínio total. Mas o tentador, o diabo, se foi e a tentação se foi. A tentação, o subtítulo aqui, ó. A tentação sempre aparece como uma pessoa ou uma condição. Toda necessidade de ajuda para si próprio ou qualquer pedido de ajuda que venha de outra pessoa deve ser reconhecida como uma tentação a ser rejeitada, mesmo que seja alguém próximo a 100 anos. Sofrendo de velhice, lembre-se de que a reivindicação de idade tem a ver com apenas com o calendário. O calendário só nos afeta e se o aceitarmos, continuamos olhando para ele todos os dias e nos perguntando que história ele conta, em vez de provar quão impessoal ele pode ser, ao ordenar que fique para trás de mim, Satanás. Mateus 16, versículos 23. Bom, a gente sempre tem aquela história, né, gente, de comemorar datas de aniversário, olhar qual data, olhar o calendário, olhar para o futuro, né? E a gente nunca presta atenção no agora, pois a gente só vive no agora. A data de aniversário é o agora. O dia do recebimento é o agora. O dia em que você vai no médico é agora. Não é daqui a 100 anos, daqui a 50, daqui a 90, daqui a 2 semanas. É agora. Então tudo está constituído no agora. Mas é uma escolha que a gente faz em ficar colocando energia no futuro e no passado, em vez de nós nos concentrarmos no agora. A tentação virá sempre na forma de uma pessoa ou uma doença, um pecado ou uma falta. Não virá na forma de um homem com um caso fendido, ou na forma de qualquer pessoa ou qualquer coisa que possa ser identificada. Muitas vezes vem disfarçado de bem e devemos estar atentos para reconhecer que às vezes o bem é tanto um mal quanto o próprio mal. Uma vez que tenhamos aprendido a impersonalizar cada fase do bem, assim como do mal, entretanto, não seremos enganados tão facilmente, nem jamais olharemos para qualquer pessoa na tentativa de ver que há nela
que há nela que possa estar causando, sua dificuldade. O erro tem sua origem em uma fonte impessoal, que no início era chamada de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qualquer pessoa pode começar a demonstrar harmonia em sua experiência na proporção de sua renúncia à tentação de falar sobre uma coisa como boa e outra como má, na proporção de sua compreensão de que, em um universo criado por Deus, não pode haver nem bem nem mal, só pode haver Deus Espírito. Gênesis 2, versículo 17. A maior tentação que sempre nos surgirá é a de acreditar que uma pessoa é boa e outra é má, enquanto ninguém é bom e ninguém é mau. Nenhum ser humano em sua condição humana pode jamais dizer verdadeiramente que é espiritual. Reivindicar a espiritualidade como um bem pessoal é egoísmo em seu auge. Ninguém é espiritual, ninguém é perfeito e ninguém é mau. Deus é espírito e somente Deus é perfeito, e o mal é um erro impessoal, ou seja, do coletivo, que acredita nessas questões. Próximo subtítulo: a crença em dois poderes é a tentação. Quando foi revelado que o homem pessoalmente não é um pecador, mas que existe um tentador chamado diabo ou Satanás, de alguma forma esse diabo ou Satanás ficou conhecido e entendido como sendo o oposto de Deus, o adversário de Deus, o inimigo de Deus, algo do qual Deus tinha que lutar e se livrar. Mas tenha certeza disto, e digo isto somente por revelação. Deus não tem nada para lutar a qualquer momento, ninguém para combater e nada para superar. Deus é onipotência, e além de Deus não há outro. Deus não tem batalhas, Deus não tem inimigos, Deus não tem oponentes. O diabo pode subir e descer o mundo desfilando suas mercadorias, mas se todos disserem não, a tentação é oferecida. Isso será o fim do diabo, e isto sem qualquer ajuda de Deus. Não precisamos de Deus para lutar contra o diabo por nós. Precisamos apenas das palavras. Não fique para das palavras. Entre aspas, abre aspas, né? Não fique para trás de mim, Satanás. Paulo nos deu outro nome para o diabo, ou para o mal, quando chamou de mente carnal. Embora ele também tenha cometido o erro que a maioria dos metafísicos modernos cometem ao combater o mal, Paulo se encontrou com todo tipo de perseguição, espancamentos e prisões, porque ele fez a mente carnal, inimizade contra Deus. A mente carnal é o braço de carne, ou nada, é um tentador que pode nos tentar a acreditar em um poder à parte de Deus, mas não pode fazê-lo mais do que o diabo poderia fazer. Jesus sucumbir a essas tentações. Não a mente carnal é uma tentação. A mente carnal é uma reivindicação de dois poderes. A mente carnal está sempre apresentando aparências de pecado, doença, morte, falta e limitação. Mas estas não são mais do que aparências. Elas não são a realidade. Romanos 8, versículo 7 e Crônicas 32, versículo 8. Para o nosso propósito, usamos termos como diabo, mente carnal, hipnotismo ou mesmerismo. Na verdade, uma das melhores palavras a ser usadas para descrever o mal é a palavra aparência. Assim como a ilusão no deserto é uma coisa ou uma entidade, mas uma aparência também, os males que se apresentam a nós não são reais, eles não têm identidade, eles não têm substância, eles não têm lei. Podemos, portanto, considerá-los como aparências. O que quero dizer é o seguinte: o erro não tem sua origem em você ou em mim, não tem sua origem em pensamentos errados,
não tem sua origem no ódio, inveja ou ciúmes. Ele não tem origem na aceitação da crença de que existem dois poderes. Nenhum homem a inventou ou a descobriu. Esta crença universal que vem a nós a cada minuto do dia e da noite, para aceitação ou rejeição, está esta crença no bem e no mal. Esta crença em dois poderes é tudo que existe para a mente carnal. Vamos lá. Agora vamos explicar tudo isso que nós lemos. Bom, gente, aqui ele quis dizer que o mal não tem origem em nós, tá? Por quê? Se nós pararmos para pensar um minuto, da onde vem essas manifestações, esses pensamentos, a raiva, o ódio das pessoas? De onde vem isso? Vem de crenças. De onde é que vem essas crenças? Essas crenças vêm de coisas, histórias que são contadas desde a origem da humanidade. Tá, e a origem da humanidade conheceu a Deus? Não, porque Deus está afastado totalmente dessa história. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, pensar o que esses pensamentos têm a ver comigo? Parar por um minuto aquilo que está passando na sua cabeça. Por exemplo, né? Estava fazendo um trabalho ontem com a aluna e ela parou por um minuto e disse assim: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ela repetiu 3 vezes que não iria conseguir, né? Então o que eu falei para ela? Te concentra, respira e vai e faça o exercício novamente. E ela relutou e ela conseguiu fazer o exercício. Com muita paciência e muita calma ela conseguiu. Então, toda vez que a gente se depara com dificuldades, a gente só para na dificuldade porque a gente acredita que aquilo ali é real. Joel mesmo explicou aqui, as formas, pensamentos e a nossa crença na limitação, na carência e na falta que nos limitam de nos realizarmos, ou seja, estarmos felizes. A gente sempre vai botar desculpa em alguma coisa. A gente sempre vai ter alguém que nos empecilha, que nos perturba, que nos incomoda. Tá? Por quê? Porque a gente não está bem. Tem alguma coisa nos incomodando. O que é? É a crença. É tudo aquilo que a gente acredita e a nossa visão de mundo. Na meditação, por exemplo, nós paramos para meditar, respiramos, tranquilo. O que vem na nossa mente? Vocês pararam para observar? É tudo aquilo que está no mundo. É todos os pensamentos que perambulam pelo mundo, passam pela nossa mente. Quando a gente liga um rádio, uma televisão, qualquer coisa, quando a gente conversa na rua, Morpheus falou para o Neo que a Matrix estava em todo lugar. Quando a gente sai da cama, coloca o pé no chão pela manhã, a Matrix já está presente. Então é isso, nós devemos trabalhar em cima dessas aparências, ou não combatê-las, mas sim, né, reconhecer a aparência como um nada, um braço de carne, né, e não fazer força contra a aparência. Porque me parece, né, gente, que a gente precisa lutar contra aquilo, porque vem a pandemia, a gente tem que lutar contra a pandemia. Vem doença X, a gente tem que lutar contra aquilo. Não é uma luta. Deus não luta contra nada. Ele é harmonia, amor incondicional e abundância e alegria. Então, ele, pelo amor que ele tem, ele sustenta aquilo que ele tem, que ele emana dele. Então, para vocês verem que não tem justificativa, tá? E não tem nada impedindo para a felicidade. Ó, vou mais um pouquinho aqui, ó. O nada não tem poder da tentação. Ó, o nada e o não poder da tentação. É coerente declarar que Deus é infinito e todo o poder, e então no mesmo fôlego atribuir poder a algo, mas dando-lhe poder de causar doença, pecado, falta? Se devemos amar a Deus supremamente, isso só pode ser porque aceitamos Deus como o único poder que existe. Como pode alguém amar um Deus que não só
não é o único poder, mas nem sequer é forte o suficiente para cuidar do diabo em todos esses milhares de anos. Não acredito que seja possível que alguém ame a Deus com todo o seu coração e alma e ao mesmo tempo acredite em dois poderes, independentemente do quanto ele possa expressar seu amor a Deus. Só pode amar a Deus na realização da natureza suprema do ser de Deus, e isso faz do mal sem poder. Bom, vamos parar aqui neste início do terceiro capítulo, tá? Então aqui eu quero falar um ponto exclusivo para vocês. Dar um cheque em branco para Deus. O que é dar um cheque em branco para Deus? Assinar o cheque em branco. É você colocar todo o seu amor, tá ali. Amar a Deus, a graça de Deus é a suficiência em todas as coisas. Não importa o que está sendo manifestado para você. Não importa o conflito externo que está sendo apresentado. Deus é amor. Deus é o princípio criativo de todas as coisas. Aquele mal que está se manifestando, aquela aparência, ela não tem poder sobre Deus. A aparência que está se manifestando, um dia ela finda, ela acaba. Antes de olhar este vídeo, e todos os vídeos aqui do canal, eu peço para vocês que meditem durante 10 minutos, ou 5 minutos que seja. Prepare a consciência para receber estas informações, tá? Prepare a consciência, tenha um preparo para a consciência, tá? Então, eu vou deixar aqui abaixo do link deste vídeo o nosso grupo de estudos, tá? Aqui nós temos 600 e poucas pessoas inscritas neste canal. A maioria das pessoas já estão em alguns grupos de estudos, tá? Mas este grupo de estudo que nós estamos abrindo é um grupo nós vamos estudar mesmo a fundo esta metafísica, nós vamos despertar em vocês um sentido de estudo, tá ok, gente? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.